chefiei missões eventuais em vários países da África, servi na Europa e nos Estados Unidos. Apresentação feita, então vamos falar sobre cuidados de saúde para os removidos e para quem tiver me dado esse prazer de vir até aqui. Essa apresentação vai ser principalmente com ênfase em prevenção de doenças, tá? Vai ser um pouquinho corrido, porque o assunto é vasto, mas eu vou tentar ser o mais breve possível e didática para não cansar vocês, tá? Nós vamos fazer 2 partes, com intervalo para um cafezinho e um xixi. Eu preferia que as perguntas e os comentários e também até as sugestões fossem feitas no final e eu poderia responder por e-mail, porque senão vai prolongar muito, tá bom? Bom, então vamos lá, cuidados de saúde. Inicialmente, deixa eu passar aqui. Tá. Inicialmente, eu quero dizer para vocês que saúde é tridimensional, ou seja, envolve cuidados com a nossa estrutura física, que é o corpo, a nossa mente e a nossa essência. Há alguns anos, os profissionais que cuidam dessas 3 dimensões não se comunicavam bem, mas hoje se entende que essas dimensões estão tão entrelaçadas que fica difícil que a equipe formada por médicos, psicólogos e outros terapeutas não trabalhe junto. A estrutura física é o corpo, é a matéria que abriga a nossa mente e a nossa essência enquanto estamos por aqui. Ela tem, assim, uma complexidade admirável, com diversas funções autônomas e fisiológicas, como respiração, circulação sanguínea, digestão, manutenção da temperatura corporal, etc. E também com outras atividades conscientes, como falar, escrever, andar, praticar esportes, etc. O cuidado com a saúde visa manter o corpo saudável e harmonioso, além de proporcionar uma base sólida para o desenvolvimento psíquico e espiritual de cada pessoa. Então, quando nós falamos em mente, já estamos nos referindo à maneira pela qual nos relacionamos com as pessoas, com o nosso trabalho, com os nossos desafios, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos e com os sentimentos que tudo isso nos desperta e como nós agimos perante a isso tudo. Mas eu também gostaria de dar uma noção mínima e didática de como o cérebro funciona no comando harmonioso de todos os nossos movimentos, pensamentos, emoções, comportamentos e funções vitais, como as que eu já citei antes, ou seja, circulação, digestão, respiração, etc. Então, o cérebro é a matéria que fica dentro da nossa caixinha craniana. E, para realizar as suas funções, ele conta assim, com bilhões de células específicas chamadas neurônios, além de contar com oxigênio, nitrogênio, carbono e, principalmente, etc., outras coisas, mas principalmente com substâncias químicas que são chamadas neurotransmissores. Estima-se que existam centenas de neurotransmissores no cérebro humano, mas muito poucos já foram estudados. E nós vamos falar rápida e didaticamente em apenas 3 dessas substâncias químicas. Então, vamos lá. Essas 3 são noradrenalina, serotonina e dopamina. Esses neurotransmissores são responsáveis pela transmissão bioelétrica das mensagens que circulam entre os neurônios das mais diversas áreas cerebrais. O processo é extremamente complexo e resulta em nossas ações, emoções, pensamentos
e funções vitais. Esse processo interliga o cérebro todo em uma velocidade assim espetacular. E as mensagens enviadas são então lidas por todos os neurônios, que a partir daí decidem então se os impulsos elétricos devem ou não seguir adiante. Os neurotransmissores também são capazes de controlar e modular muitas atividades cerebrais que estiverem disfuncionais nos quadros clínicos mentais, como, por exemplo, a depressão, a enxaqueca e outros. Basicamente, as trilhas percorridas por esses neurotransmissores citados podem ser, vamos lá, sinteticamente, resumidamente, a noradrenalina. Ela ativa um circuito muito importante chamado trilha do prazer. Esse circuito é responsável principalmente por todas as nossas emoções, pelos nossos impulsos físicos, como apetite, sono, sexualidade e nossas reações ao estresse físico e mental. A noradrenalina também está ligada à memória e aos nossos sentimentos e emoções, como medo e ansiedade. Aí vem a serotonina. A serotonina tem circuitos especializados na regulação do sono e na atividade física e psíquica do nosso organismo. Já a dopamina, ela navega em circuitos relacionados às emoções ou sensações mais intensas, como a sensação do prazer imediato, que ocorre em compulsões ou vícios. Atua Doutora, também. só um Alô? minutinho, por favor. Sim, fala, Doutora querido. Diogo, aqui. É só para Fala. dizer que o compartilhamento da tela eu acho que está travado, que eu sei que a senhora já está no terceiro slide, mas aqui para a gente ainda está aparecendo o primeiro. É mesmo? Então, peraí, gente, eu vou chamar o nosso técnico. Henrique está por aí, porque eu acho que está travada a É, tela. vamos lá. O Henrico, vem cá, querido. A tela está travada. Eu já estou no 3 e lá só está aparecendo um. E agora, vocês Aí, estão agora vendo? atualizou, agora atualizou. Então tá Obrigado. bem. Tá bom. Mas eu posso continuar aqui, né? Só clicando quando for descer, quando for mudar de slide, clicar no slide de baixo. Tá bom. Tá. Então, antes eu tinha falado nisso aqui, tá? A estrutura física, que é o roteiro, que é o que nós vamos falar hoje, e aí depois eu passei para a mente falando desses neurotransmissores. Então, eu estava em dopamina, que ela navega, vou repetir, ela navega basicamente nos circuitos relacionados às emoções ou sensações assim mais intensas, como a sensação do prazer imediato, que ocorre em compulsões ou vícios. Atua também na capacidade de atenção, concentração e na disposição geral. Bem, muito ainda se tem a pesquisar e descobrir sobre esses neurotransmissores. E as coisas não são tão simples assim. Mas essa explicação rápida e didática vai fazer com que vocês entendam melhor em como eles podem interferir na nossa saúde física e mental. Aí eu vou voltar lá para aquele primeiro slide, onde eu falei de corpo, mente, e agora eu vou falar de essência, que é a terceira dimensão da saúde. Então, a essência é a nossa alma, é o que nos dá transcendência e a percepção também que existe, a percepção de que existe algo além de corpo e mente. Pode ser até que esse além não exista, mas de alguma forma a humanidade sempre vinculou a nossa existência material com uma continuidade espiritual ou não material. Quem sabe daqui, sei lá, 100 anos isso possa estar mais bem explicado. O fato é que espiritualidade, a meu ver, é uma coisa muito importante e é bom que fique claro que nada tem a ver com religião. Espiritualidade, gente, tem a ver com compaixão, com amor ao próximo,
com carinho, com acolhimento. Então, vamos trabalhar essa essência, porque ela é fundamental ao longo de toda a nossa vida. Bom, baseada nisso, vamos falar agora sobre as estratégias para uma vida saudável. Vou botar as estratégias para uma vida saudável que tem o poder de reduzir nossos níveis de estresse e fortalecer a nossa resistência física, psíquica e espiritual. Essas estratégias são: número 1, alimentação adequada. Essa deve ser baseada em comida de verdade, evitando ao máximo os ultraprocessados, cheios de produtos químicos artificiais, como os corantes, os conservantes, evitar os excessos de refrigerantes e todos os alimentos carregados de açúcar refinado, inclusive os produtos Diet Light, porque eles possuem muito sal embutido neles. Eu sei que isso é difícil, é muito difícil resistir às muitas ofertas artificiais que existem em abundância no mercado consumidor e que são bastante apelativas e práticas para quem trabalha o dia inteiro. Mas vale muito a pena tentar. Sempre que puderem, tenham o prazer de cozinhar em família e abusem das verduras, dos legumes, das frutas, dos sucos frescos e dos sabores naturais das ervas e das especiarias. Vocês vão descobrir com isso o quanto é mais gostoso e prazeroso e saudável. Principalmente vão descobrir isso na hora que tiverem em mãos os resultados dos seus check-ups anuais. Além do mais, a maturidade nos mostra que seremos sempre o que comemos, o que bebemos, o que fumamos, o que inspiramos e o que praticamos na nossa juventude e ao longo da nossa vida. Gente, o corpo tem memória e a vida nos cobra os malfeitos. Bom, vamos passar para as segundas atividades físicas, a segunda estratégia de saúde, que são as atividades físicas regulares, né? Elas são aeróbicas e anaeróbicas. Bom, quando eu falo em prática de atividades físicas regulares, aí vocês vão me dizer, poxa, mas sempre a mesma coisa? Sim, não dá para falar em saúde sem falar em atividade física regular. Que não tem só a ver com estética. A atividade física regular é fundamental para a saúde do corpo e da mente, porque proporciona fortalecimento muscular, fortalecimento das articulações, melhora o equilíbrio, melhora a qualidade do sono, reduz os riscos de doenças cardiovasculares e respiratórias, reduz os riscos de doenças degenerativas como Alzheimer e Parkinson. E, além disso, aumenta a massa óssea, prevenindo ou retardando a osteoporose. Melhora ainda a autoestima, melhorando os transtornos depressivos. Equilibra também a pressão arterial, aumenta a energia física, mantém o peso corpóreo saudável e até aumenta a convivência social. Eu podia ficar aqui 2 horas falando desses benefícios, mas citei alguns. Eu costumo dizer, para quem me conhece, que depois do leite materno, atividade física regular é a melhor coisa que existe para o organismo. Então, não deixe que isso fique de lado. Respeite. É bom lembrar também, tem uma outra coisa, que a médio e longo prazo, as atividades físicas regulares promovem a liberação dos neurotransmissores, aqueles que nós falamos lá, noradrenalina, serotonina e dopamina. E isso, consequentemente, reduzem os sintomas depressivos. Essa liberação reduz os sintomas depressivos. Dessa forma, nós podemos deduzir que os neurotransmissores trazem, sim, benefícios extras para o nosso corpo
e que sempre vale muito a pena estimular a liberação deles. Bom, se vocês não podem ir para a academia porque fica distante, porque eu chego tarde do trabalho, porque não dá, e aí eu acordo cedo demais, e tem um dia estafante, e sempre as pessoas que não gostam de fazer atividade física arranjam uma desculpa, né? Ou nos países de inverno tem neve, não dá para andar, para caminhar. Então, comprem uma esteira e botem dentro de casa, porque pelo menos vocês fazem algum tipo de atividade física. Tá bom? Isso aí já vale muito, já está valendo. Bom, então eu falei que as atividades físicas regulares podem ser aeróbicas e anaeróbicas, né? As aeróbicas são aquelas que estimulam funcionamento cardíaco, pulmonar e muscular, contribuindo significantemente para um ritmo cardíaco regular, para o aproveitamento respiratório e para o equilíbrio da pressão arterial. Quantas pessoas começaram a ter um aumento da pressão arterial e passaram a caminhar e diminuíram significantemente? Façam isso. Vocês vão ter surpresas maravilhosas. Esses exercícios aeróbicos são corrida, caminhada, bicicleta, subida de escada, pula-pula de corda, natação, dança, ginástica, hidroginástica, etc. Evidentemente que tudo no limite e no prazer de cada um. Se você não gosta de fazer corrida, caminha. Se você não gosta de caminhar, dança. Faça hidroginástica. Então, sempre existe uma forma de você adaptar ao seu limite e ao seu prazer. Já as anaeróbicas são aquelas que estão relacionadas com o ganho da força muscular, com a resistência e com a flexibilidade do corpo. Em realidade, nós precisamos das duas atividades para mantermos o corpo saudável, né? As anaeróbicas são musculação, alongamento, yoga e pilates. Pilates é maravilhoso, gente. Yoga também é bastante gostoso. Vamos fazer força para isso, né? Bom, a terceira estratégia de saúde, eu coloquei aqui que são os cuidados com os aspectos emocionais e espirituais durante toda a nossa existência. Portanto, melhorar a autoestima sempre, fazer o bem a quem estiver por perto, a quem cruzar o seu caminho, é extremamente benéfico para nós mesmos. Tentem fazer isso, sempre. Agora, a quarta estratégia de sol, que eu coloquei aqui, que eu citei. Desculpa, a quarta estratégia de saúde, que eu pensei foi o sol. Banho de sol em horários adequados, mesmo que seja sentado em um banquinho de jardim, é maravilhoso. O sol realmente nos traz muita alegria. Então, abusem dele nos horários adequados, ok? A quinta estratégia, eu coloquei descanso, repouso. Muito importante termos um tempo só para nós. Escutar uma música gostosa que nos traga boas lembranças, dançar um pouquinho, mesmo que seja sozinho. Uma viagem de vez em quando também faz muito bem ao organismo, né? Bom, a sexta estratégia que eu me lembrei foram os amigos. Amigos são aquelas pessoas que, mesmo que estejam distantes, têm a mesma essência que nós. Muitas vezes até discordamos ou brigamos com eles, mas, no fundo, eles veem a vida do mesmo jeitinho que nós. Então, é importante mantê-los. Muito bem. Dito isso, nós vamos passar para a prevenção de doenças, né? Bom, e antes de começarmos, vamos conversar um pouquinho sobre o sistema imunológico.
Sistema imunológico, porque o sistema imunológico é muito importante para entendermos como funciona a prevenção. Vamos imaginar nosso organismo como uma fábrica de células que funciona 24 horas por dia por toda a nossa vida. Como ocorre? Do mesmo jeito que ocorre em uma fábrica normal, né? Então, como em uma fábrica normal, com linha de produção de grande amplitude, uma parcela dos produtos pode apresentar pequenos ou grandes defeitos. Por isso, nessas fábricas existe um setor chamado controle de qualidade, justamente para identificar e impedir que tais produtos defeituosos cheguem ao mercado consumidor, não é mesmo? Bom, em nosso organismo também existe um sistema preparado para identificar e eliminar as células que não estão preparadas para um perfeito funcionamento. Esse é um dos papéis do sistema imunológico. Ele possui células capazes de engolir e destruir outras células que apresentem disfunções e que possam prejudicar o bom andamento do corpo. As células cancerosas, por exemplo, são produtos defeituosos que escaparam do controle de qualidade do sistema imunológico. Elas têm grande potencial de individualismo, só querem saber de sua sobrevivência e, por isso, são chamadas de malignas. Se instalam no organismo, roubam o suprimento alimentar das outras células e promovem a morte. Provocam a morte dessas células normais que estão ao seu redor. Além disso, atravessam a circulação sanguínea e continuam se multiplicando desordenadamente em outros lugares. Desculpe, me engasguei. Em outros lugares, formando mais células defeituosas e danosas que se aglomeram em tumores malignos que chamamos de metástases. Então, podemos dizer novamente que o bom funcionamento do sistema imunológico necessita de alimentação adequada, balanceada, verdadeira e principalmente baseada em proteínas. Se isso não acontecer, teremos um sistema imunológico fragilizado e ineficaz em suas importantes funções, como a defesa. Esse sistema imunológico necessita também de 2 atividades físicas regulares, que, como vimos, proporciona uma série de benefícios para o organismo, evitando transtornos e doenças que têm a ver com a vulnerabilidade de cada um e evitando também a falta de harmonia dos neurotransmissores que pode levar à depressão. Então, de novo, é importante lembrar que os transtornos depressivos provocam modificações quantitativas e qualitativas no sistema imunológico, o que predispõe a infecções diversas, como sinusites, faringites, otites, gastrites, colites e tantas outras ites de forma crônica e repetitivas, ou repetitivas. Muitos estudos também têm revelado de forma inequívoca a associação entre câncer e depressão ou vice-versa. Portanto, vamos cuidar bem do nosso corpo, bem da nossa mente, para termos uma vida longa, com boa qualidade e com final feliz. Dito isso, eu quero enfatizar ainda que o tratamento da mente, em sua grande maioria, deve ser multidisciplinar. Portanto, quando vocês começarem a sentir cansaço físico e mental intenso, mudanças expressivas nos hábitos alimentares, alterações no sono, tristeza intensa, desesperança, choro profuso, dores musculares e outros sintomas sem apresentarem explicação clínico-laboratorial, pensem também em depressão, que hoje é considerada a pandemia do século. A depressão, gente, é uma doença da pessoa inteira e não algo restrito ao cérebro e à mente do seu portador, né?
Então, o médico precisa reger esse tratamento junto com a equipe de terapeutas que ele julgar necessário. Não é o paciente que escolhe o que deve fazer e com que profissional se tratar. Muitas vezes, por exemplo, um distúrbio hormonal pode promover uma depressão, como no caso da menopausa. E aí não adianta. Enquanto você não tratar o distúrbio hormonal, você não melhora da depressão. Então, muita atenção com isso, tá? A depressão é uma doença do corpo inteiro. Dito isso, vamos passar a falar especificamente de prevenção de doenças. E começando, porque agora nós falamos só um pré. Vamos começar falando do câncer em geral. Vamos lá. Então, os fatores... Tá aqui, prevenção de doenças. Os fatores de risco. Vocês estão vendo isso, não estão? Os fatores de risco do câncer em geral são tabagismo, não adianta nem procurar justificativa como mas eu conheço um fulano que nunca fumou e teve câncer. Pode acontecer, mas nós estamos falando de estatística. Estatisticamente, quem fumou ou fuma tem uma tendência maior, uma exposição maior ao câncer. Isso não há dúvida. Num consultório médico, quando o doente chega, que a gente suspeita de câncer, com um histórico suspeito de câncer, primeira coisa que a gente pergunta: fuma ou fumou? Isso é importantíssimo. Então, pelo amor de Deus, quem fuma, vai deixando esse negócio do lado, porque o prazer de fumar não vale o que ele causa no organismo. Segundo, sedentarismo. Vamos nos movimentar, como eu já expliquei aqui. Terceiro, a alimentação inadequada, que leva à obesidade. Obesidade já é uma doença. Terceiro, consumo, aliás, já é quarto, consumo abusivo de bebidas alcoólicas, né? Mais um é a genética. Genética também é extremamente importante. Exposição solar excessiva. Quanta gente com câncer de pele por exposição solar excessiva? Mas eu só tomei sol lá na juventude, que eu me exponha, não sei o quê, tá. O corpo tem memória. Então, vamos cuidar. Nesse caso, qualquer perebinha já indo, tem que fazer anualmente o check-up com o dermatologista, e se tem uma pereba lá que está incomodando um pouquinho, vai até lá. Outro é a radiação, que também é bastante importante, pode levar a câncer. Bom, etc. Existem outras coisas que podem provocar. Vamos falar do câncer de mama. Câncer de mama também tem outros fatores de risco, além daqueles. Tem o sobrepeso após menopausa, né? O sobrepeso sempre, mas após a menopausa, por causa da baixa de estrogênio, é mais fácil. Ausência de amamentação. A mama foi feita não para enfeitar, mas para amamentar. E a ausência de amamentação é importante também. Contraceptivos orais, importantes, podem levar a câncer. E a genética sempre, né? Bom, no câncer de mama, o câncer de mama é também uma doença causada, portanto, pela multiplicação desordenada das células defeituosas da mama, que não foram detectadas lá no controle de qualidade do sistema imunológico. Há vários tipos de câncer de mama e, por isso, a doença pode evoluir de formas diferentes. Alguns tipos têm um desenvolvimento mais rápido, porque são mais agressivos, e outros tipos crescem mais lentamente. Exemplos de fatores que especificamente aumentam o risco de câncer de mama são esses que eu coloquei aí, e o diagnóstico pode ser feito... Aí eu já passei para o câncer de próstata, não. Aqui ainda no câncer de mama. O diagnóstico pode ser feito através do autoexame. Então, sempre no banho, a mulher deve palpar a sua mama. Outro exame importante é a mamografia digital, que deve ser feita anualmente, tá? A ecografia pode ser feita, mas não é um exame
tão sensível como a mamografia digital e a biópsia já quando existe a suspeita, né? Bom, algumas pessoas, no caso da genética, algumas pessoas apresentam alterações em alguns genes e perdem a função supressora. Esses genes são os breast cancers e eles existem como BRCA1 e BRCA2. Eles podem produzir proteínas que são supressoras tumorais. E algumas pessoas perdem, por problemas genéticos, perdem essa função supressora. Isso pode facilitar a formação de tumores. O câncer de mama é o tipo mais comum de câncer entre as mulheres no mundo, mas quando diagnosticado precocemente, ele tem muito bom prognóstico, tá bom? Agora, uma outra coisa, quer dizer, no caso da biópsia, saiu de novo. No caso da biópsia, é a biópsia guiada por punção, por ultrassonografia. Aí já é feita quando existe o nódulo ou quando o médico quer afastar a malignidade. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, é recomendável iniciar os exames de prevenção do câncer de mama a partir dos 40 anos. Mas quem tem histórico familiar deve iniciar aos 35. Agora, tem uma outra coisa que eu quero chamar a atenção. Homens também podem desenvolver câncer de mama, principalmente se tiverem histórico familiar. Portanto, autoexame e, se necessário, exame de imagem para eles também. Mesmo sem o autoexame, alguns sintomas externos podem servir de alerta. Por exemplo, retração do mamilo, secreção do mamilo, você às vezes espreme e sai um líquidozinho, ou aparecimento dos nódulos, né? Com esses sinais, vocês devem procurar um ginecologista. Agora sim, vamos falar de câncer de próstata. Câncer de próstata é a segunda causa de morte por câncer em homens. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, são cerca de 66 mil casos de câncer de próstata por ano e 14 mil óbitos, gente. Isso é importante. O melhor tratamento é o diagnóstico precoce e preciso. A maior incidência do câncer de próstata ocorre em homens com mais de 45 anos ou com história de câncer na família, de câncer de próstata na família. E nesses, a prevenção deve ter atenção especial. Os principais sintomas são dificuldade de urinar, gotejamento, aumento da frequência urinária à noite. E o diagnóstico já vem na dosagem do PSA, que é o exame que deve ser feito anualmente e, dependendo da idade, até semestralmente. Outro exame importante porque o exame do PSA, ele dosa, ele avalia a quantidade do antígeno prostático específico. Por isso ele é importante, tá? Ele deve ser feito com frequência. Outro exame que discrimina muito é o toque retal. Por favor, não façam isso. Porque a glândula, a próstata, que é uma glândula, ela fica assim muito próxima do reto. Ela fica ali grudadinha no reto. Então, quando o urologista palpa, que ele introduz o dedo no reto, ele faz isso aqui, ó. E aí ele palpa a próstata. E ele pode, nisso, perceber que existem nódulos ou tecido endurecido, que pode ser um estágio inicial da doença. Então, não fujam do toque retal, tá bom? Agora, existem também os exames de imagem, que aí já são pedidos quando já existe uma suspeita, que é a ressonância magnética da pelve ou a cintilografia óssea. Isso já começa a se pedir quando o PSA está aumentando.
tá? Mas a biópsia é o único procedimento capaz de confirmar o câncer de próstata. Vamos falar ainda do câncer de colo de útero, que é importantíssimo. O câncer de colo de útero, em geral, inicia a partir do colo. O útero é uma pera, é como uma pera, e tem aquela coisinha da pera. Esse é o colo, tá? Então, pode ocorrer um câncer ali, uma ulceração que vire câncer, sem sintomas ou com alguns sintomas. Deixa eu passar, peraí, deixa eu passar aqui para o câncer de colo. Está aqui, o câncer de útero. Então, pode acontecer ulceração ou qualquer coisa sem sintomas, ou com alguns sintomas, como sangramentos, dor pélvica, dor durante a relação sexual, corrimento, menstruação irregular e etc. Estima-se que 98% dos casos de câncer de colo de útero estejam relacionados com papiloma vírus humano, que é o HPV, que é transmitido através da relação sexual. O processo de infecção até o desenvolver da doença é lento, porém é importante. Daí a importância da vacinação, que é oferecida em serviços públicos para meninos e meninas entre 11 e 14 anos, quando estão iniciando a sua vida sexual. Tá? O diagnóstico, então, é feito pelo médico a partir do exame, geralmente o ginecologista, né? A partir do exame colpocitológico ou papamicular, que pode mostrar em células ou lesões que ainda estejam, pode mostrar células ou lesões que ainda estejam em fase pré-maligna, mas que podem ser tratadas. Ou, se não tratadas, podem evoluir mal. Então, check-up ginecológico anual deve ser feito. Eu pego aqui pessoas que não fazem check-up ginecológico há 2 anos. Não pode acontecer isso, gente. Tenham atenção com isso. Bom, e em último lugar, em relação a câncer, nós vamos falar do câncer de cólon ou reto, que também é bastante prevalente. O câncer de cólon reto é um tipo de câncer muito importante e prevalente. Atinge mais de 150 mil pessoas por ano. Os casos mais precoces podem iniciar com pólipos cancerígenos, que são formas tumorais assintomáticos ou não. Mas atenção para sangramentos ocultos nas fezes que podem ser indicativos. Daí nós termos pedido nos exames que estão sendo enviados, tá? Bom, diagnóstico é feito pela história clínica e a detecção de lesões, ferimentos ou pólipos através do exame de colonoscopia. A partir de 50 anos, a colonoscopia deve ser feita pelo menos a cada 5 anos, segundo a indicação médica. Se o médico achar que deve ser feito de 3 em 3, faça, tá? E, por último, antes do nosso intervalinho, vamos falar das doenças cardiovasculares, que são as patologias que acometem o coração e o sistema vascular, veias e artérias. Nesse grupo, podemos incluir os infartos, as doenças coronarianas, a insuficiência cardíaca e a hipertensão arterial, entre outras. Essas doenças, atualmente, ocupam o primeiro lugar. Deixa eu passar aqui, gente, que eu não passei. Sim, ocupam o primeiro lugar no ranking de doenças causadoras de morte. Estima-se que de 17% a 27% dos pacientes portadores dessas doenças desenvolvam depressão. Então, tratar as doenças cardiovasculares e a depressão que possa surgir é uma prática que deve ser cuidadosamente protocolada devido às altas taxas de comorbidades existentes nas duas patologias. Tanto o tratamento concomitante das duas patologias torna os pacientes mais aptos a aderir ao uso correto de medicação e a orientação na administração de vida, né? A prática de atividades físicas, a alimentação adequada e a participação em atividades sociais. Ok? Então, olha, falei muito, começamos tarde por causa do problema do computador, mas vamos fazer um intervalinho de 10 minutos para um xixi e para um cafezinho. Tá bom?
Daqui a 10 minutos, nós voltamos para falar de exames laboratoriais importantes em check-up e vacina. Ok? Então, tá bom. Aguardo vocês. Obrigada. Pessoal, durante o intervalo, então, se quiserem deixar alguma pergunta aqui no chat, a gente lê depois para a doutora responder ao final. Tempo, senão vai responder por e-mail. Mas enfim, vamos deixar aqui a tela, daqui a 10 minutinhos a gente retorna.
Alô, todo mundo por aí, gente? Eu não estou ouvindo. Todo mundo por aí ou ainda não? Será que vocês estão me ouvindo? Eu não Eu estou estou ouvindo. ouvindo, doutora Sônia, eu Ah, estou está ouvindo. ouvindo? Então Sim, tá. doutora. Será que o pessoal chegou ou não chegou? A gente dá mais uns minutinhos. Eu não quero atrasar a vida de vocês, porque já começamos atrasados inicialmente, né? Agora é menor um pouquinho. Doutora, como está ficando gravado, não tem problema, a gente É, pode seguir para não tá estender certo. demais o tempo, Tá e aí bem. depois, Então qualquer vamos. coisa, vai Tá ter bom. replay para o pessoal Tá assistir. bem, tá bem. Então vamos lá, vamos falar. Bom, então, olha, como eu já tinha dito anteriormente, todo mundo que vai ser removido, por favor, façam as suas avaliações no posto que vocês estão. Porque sempre quando a gente chega, é difícil achar médico, é difícil achar emergência, é difícil achar dentista. Então, a gente tem que ficar perguntando no posto. Então, no lugar que vocês estão, se ainda não foram para os postos designados, façam uma avaliação cardiológica, façam uma avaliação ginecológica, façam uma avaliação urológica e odontológica, tá? Porque, em geral, os dentistas fora são muito ruinzinhos. Os nossos dentistas são bem mais artesanais. Bom, vamos falar, então, nós estamos nesse quadro dos exames laboratoriais. E eu vou focar mais nos exames que eu pedi agora para o pessoal removido, tá? Eu não pedi todos, porque eram muitos, são caros. Então, eu pedi os principais para dar uma avaliação global, avaliar um pouquinho cada órgão, tá? Bom, então, hemograma. Deixa antes falar uma coisa. É importante lembrar que os exames laboratoriais também são chamados de complementares, porque eles complementam uma suspeita diagnóstica, tá? Mas em check-up, a gente pede sempre um pouco mais, porque não existe, em geral, uma queixa, e porque nós vamos precisar avaliar um pouco de cada órgão, os órgãos mais importantes, tá? Então, vamos começar a falar do hemograma. O hemograma completo é um exame de sangue que analisa a quantidade e a forma de, principalmente, 3 tipos de célula. As hemácias, que são os glóbulos vermelhos encarregados de transportar o oxigênio do organismo para todo o corpo, os leucócitos, que são os glóbulos brancos que atuam contra infecções, e as plaquetas que cuidam da coagulação do sangue, que não são menos importantes. Essa avaliação pode variar um pouco com sexo e idade, tá? Bom, então não vamos falar da ferritina, ferro sérico, a vitamina D, nem B12 e tal. Vamos direto para a glicemia. A glicemia é o termo que indica a quantidade de glicose ou açúcar no sangue que chega ao organismo através da ingestão de alimentos ricos em carboidratos. E a hemoglobina glicada também é um exame até mais sensível que a glicemia, porque ela também é capaz de medir os níveis de açúcar no sangue, mas ela é mais sensível. E é muito importante no diagnóstico ou no acompanhamento do diabetes, que é uma doença miserável, porque é uma doença que afeta todos os vasos sanguíneos, transformando esses vasos em tortuosos, alterando a parte interna, a camada interna dos vasos, provocando rugosidades que vão predispor encalhes de outras células. Por exemplo, vamos continuar. Perfil lipídico. O lipidograma
ou perfil lipídico, eles são exames que detectam as dosagens do colesterol total, suas frações e triglicerídeos no sangue. É importante, muito importante, porque esses níveis, quando altos, eles promovem a obstrução de vasos sanguíneos. Por que provocam essa obstrução? Porque a parede interna do vaso ela tem que ser completamente lisa. E essas células sanguíneas têm que deslizar nesses vasos. Quando, por exemplo, se tem um diabetes que altera a parte interna, a camada interna dos vasos, essas paredes ficam rugosas. E, uma vez rugosas, elas facilitam que essas células que deveriam escorregar se grudem. Aí elas grudam e vem outra gruda em cima, e vem outra gruda em cima, e daqui a pouco está um ateroma ali que vai provocar uma obstrução. Esse ateroma pode estar em todo lugar, inclusive no cérebro. Então, por isso, nós temos que ter cuidado em controlar qualquer doença, principalmente doenças tipo diabetes, e controlar, portanto, a glicemia e controlar os lipidogramas, as células gordurosas, tá? Bom, os triglicerídeos, em relação aos triglicerídeos, a maior parte deles, eles também fazem parte do lipidograma. A maior parte deles se encontra no tecido gorduroso, mas uma quantidade circula no sangue para fornecer combustível para os músculos, né? O carboidrato é a gasolina do organismo. Bom, ureia e creatinina. Os níveis de ureia e creatinina avaliam a função renal e monitoram o tratamento das doenças dos rins. A creatinina também tem essa função de avaliação renal. Então, quando ela começa a aumentar, já sabe, sinal vermelho, alguma coisa boa não está, não boa está acontecendo no rim, tá bom? Aí vamos pular só de potássio, vamos passar para o PSA. PSA, já falei, é um antígeno prostático específico e também é um marcador de tumores. Ele é utilizado para rastrear o câncer de próstata nos homens. Deve ser dosado uma vez por ano, principalmente a partir dos 40 anos de idade e até semestralmente nos mais velhos. Bom, ácido úrico, importante dosar, porque, quando alto, pode ser depositado nos rins, causando cálculos renais e até insuficiência renal. Ele também está alterado nos casos de gota, diabetes e alcoolismo. Já o TGO, TGP e gama-GT são enzimas existentes em diversas partes do organismo, mas que avaliam a função hepática. Então, vocês viram que nós já fizemos hemograma, que dá uma geral no corpo inteiro, a glicose, que também é importante para detectar doenças importantes, os lipidogramas, a ureia e creatinina para os rins, o PSA para a próstata, o ácido úrico, que também tem uma função importante no rim, o TGO, TGP e gama-GT para o fígado, tá? Para a função hepática. T3, T4 e TSH avaliam a tireoide, que tem funções muito importantes no coração, cérebro, fígado, rins, e produz hormônios como a T3, que é a triodotironina, e T4, que é a tiroxina, que ajudam no controle do metabolismo, né? Bom, além desses, são exames de sangue, e agora tem ainda o exame de urina, que é o EAS, que analisa o pH da urina e a presença de elementos anormais que fazem parte da excreção urinária, como cristais, que, sim, em grande quantidade, podem provocar cálculos, bactérias e fungos que podem provocar infecções no trato urinário. Tá? Agora, vamos passar para os exames de imagem. Os exames de imagem, eu só pedi ecografias. Não, para as mulheres eu pedi mamografia também. Nós já falamos da mamografia, né? Mastomografia e ressonância não pedi. Pedi ecografia e mamografia. A ecografia é um exame que fornece imagens em tempo real de todas as estruturas e órgãos do corpo humano
de uma forma segura, indolor, permitindo análises diversas e nos dando diagnóstico de muitas doenças e até acompanhamento de gestação. Por exemplo, pode evidenciar um cálculo biliar, um cálculo renal, então é, às vezes, totalmente assintomático. Então, é importante, a gente pede, por quê? Para não deixar que o servidor vá já doente para o posto, que a gente não sabe se tem um bom sistema de saúde ou não. Tá? Bom, então é isso. Já falamos da mamografia, vou repetir: a mamografia é uma radiografia das mamas. Ela é realizada por meio de um aparelho chamado mamógrafo. É sensível e bastante importante para o diagnóstico de tumores de mama. Então, é aquele negócio: a partir de 40 anos, vamos fazer mamografia. Tá? Então, agora vamos passar para a vacinação. A vacinação é o método mais eficaz de prevenção de doenças infecciosas. E a imunidade generalizada, ela é desenvolvida a partir da vacinação. A vacinação é amplamente responsável pela erradicação de inúmeras doenças, tá? Elas são preparadas, então, para estimular o sistema imunológico, para defender o organismo e erradicar muitas doenças importantes. A OMS relata que temos hoje vacinas disponíveis para prevenir e controlar cerca de 25 ou mais, 25 tipos de doenças, de infecções. Eu sei que é uma coisa, a vacinação hoje é assim uma coisa muito contraditória, tem muita gente que é contra a vacinação, mas, pelo amor de Deus, não seja, não. Eu encontrei um senhor que deve estar me assistindo, que me disse: doutora, ele muito sorridente, falou: eu sou contra a vacinação. Eu falei: mas vem cá, o senhor vacinou seus filhos contra a poliomielite quando eles eram pequenininhos? Ele falou: vacinei, porque aquelas vacinas eram antigas. Eu não confio mais nas atuais. Eu falei: não, mas as atuais, as atuais também, quase todas são bem antigas. Elas são antigas, nós não podemos nos expor a ficar ligados a uma poliomielite, né? Então, gente, vamos pensar direitinho em relação a isso, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver o outro quadro. Então, aqui eu botei a forma de ação das vacinas. Então, por exemplo, a vacina tem um determinado agente. Esse agente pode estar amansado, pode estar morto, e só a proteína dele vai estimular, ou isso, pode estar vivo, amansado. Tá? Existem também algumas proteínas desse agente. De qualquer maneira, vamos pensar em um agente invasor. Tá? Esse agente invasor entra no organismo da gente por alguma porta de entrada, ou respiratória, ou por um corte na pele, ele entra. Aí entrou o sistema imunológico, imediatamente é ativado um alarme para o sistema imunológico. E ele vem com as primeiras células dele, que são as células que comem esses agentes. Essas células comem e mastigam e reconhecem o agente como uma ameaça. Aí elas tentam destruir o agente. Se elas conseguirem, muito bem, para ali. Se elas não conseguirem, elas chamam a segunda linha, que são os anticorpos. Tá? E esses anticorpos são mantidos na memória do organismo através das vacinas, tá? Ou de um contato anterior. Então, é assim que funciona o sistema imunológico, mais ou menos. É como se fosse um exército de primeira linha e de segunda linha. Tá? Tem até outras linhas. Mas não vamos deixar de manter esse registro na memória do nosso organismo. Bom, aqui
aqui eu vou colocar na tela as vacinas indicadas para adultos, jovens e idosos e falar rapidamente das últimas aquisições. Para de 29 a 59 anos, fica indicado. Para quem não fez, porque muita gente nem sabe onde está o cartãozinho de vacina, só sabe que tem que fazer febre amarela, porque senão não entra em muitos países, né? Não entra e tem mais. Pode até entrar, mas vai encontrar uma pessoinha lá, um jalequinho que vem com uma caixa que você nem sabe, com uma vacina ali dentro, que você não sabe a procedência, não sabe se ela está ativa, se não está, uma seringa que você não sabe se é uma seringa que já foi usada e vai querer te aplicar a vacina. Se você não quiser receber aquela vacina ali no aeroporto, você tem que voltar, tá? Mas as vacinas mais importantes são hepatite B, que são 3 doses, a depender de uma situação vacinal anterior, né? Se vocês já tiverem tido alguma, a moça lá da vacinação, ela vai organizar isso para vocês. Hepatite B, por quê? Porque hepatite B ela é transmitida, pode ser transmitida através de seringas, pode ser transmitida através de alimentos crus, por principalmente camarão, que é pescado muitas vezes no mar, onde se joga dejetos, fezes, esgoto. Então, esse camarão cru vai em comida japonesa, por exemplo, para a mesa, você come e se contamina. A hepatite B é uma doença grave, que pode ser muito grave e que pode gerar até um hepatoma, que é o câncer hepático. Febre amarela, dose única agora, é uma só na vida, né? Então, também tem que depender da vacinação anterior, da situação vacinal anterior. Mostrem a moça lá da área de vacinação. Tríplice viral é sempre importante fazer. Sarampo, cachumba, rubéola. Vocês sabem que nós tivemos um surto de sarampo porque as pessoas deixaram de tomar. Os não vacinados de 20 a 29 anos vão receber 2 doses, não vacinados de 30 a 50 anos, uma dose só. Dupla adulto, importantíssimo. Ela previne difteria e tétano. E tem que ter um reforço a cada 10 anos, e as pessoas esquecem isso, não sabem disso. Entendeu? Então, eu tomei quando eu era criança. Não pode, só dura 10 anos. Aí vocês vão para o exterior, vão pregar um quadro na parede, ferem o dedo, o prego está enferrujado, ou então vocês têm um ferimento e pegam numa terra, pode ter um bacilo tetânico, tétano, gente, não tem cura no mundo, em lugar nenhum do mundo. Então, vamos rever essa dupla adulto. E a pneumocócica trivalente, 23 valente, eu estou assim exigindo muito, porque ela é melhor ser tomada, quem vai para um lugar melhor, ela é a influenza, é melhor ser tomada lá, porque geralmente são germes sazonais, tá? Previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas por pneumococo. Mas façam nos lugares que vocês forem, se forem lugares bons, com bom sistema de saúde, façam anualmente a vacina de gripe e de influenza, que vale a pena, diminui muito as gripes. Bom, a vacinação para idosos, então, também hepatite B, a febre amarela, a dupla adulto, a pneumocócica 23 valente, porque os idosos têm uma tendência maior a evoluírem de uma gripe forte, evoluírem para uma pneumonia, e a mesma influência que eu tinha falado, né? Bom, agora vamos falar dessas últimas vacinas. Vacina contra a malária. Malária é uma doença infecciosa, febril, aguda, transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, infectada pelo protozoário do gênero Plasmodium, ou também pode ser transmitida pelo uso de seringas infectadas. É uma doença típica dos países tropicais. Existem 3 tipos de Plasmodium causadores da doença, mas a forma mais letal
é a transmitida pelo plasmódio falcíparo e acomete muito as crianças que vivem em regiões endêmicas da África subsaariana. Finalmente, após 34 anos de pesquisa, a prevenção da doença está sendo feita pela vacina Mosquirix, ainda não disponível no Brasil. Já estão tentando fazer, mas ainda não está distribuída, ainda não está disponível. A disponibilidade existe apenas em alguns países da África, principalmente da África subsaariana, que tem uma alta transmissão de malária por plasmódio falcíparo, né? E eles estavam, não sei se já aumentaram isso, mas eles estavam aplicando exclusivamente em crianças pequenas. As doses, o esquema vacinal é de 2 doses subcutâneas, com intervalos de 3 meses, e essa vacina Mosquirix tem sido muito barata. Ela tem custado de $2 a $4. Bom, até agora, essa vacina, a Mosquirix, já preveniu 40% de novos casos e 30% de infecções mais severas. Então, vamos torcer para que ela venha com força total para todo mundo, né? Outras prevenções que pode-se ter contra a malária é mosquiteiro. Deixa eu ver aqui, peraí. Não. Tá. Mosquiteiro com inseticida, molhadinho com inseticida, repelentes como o DIT, existem outros, ar-condicionado direto 24 horas e evitar o amanhecer e anoitecer na rua. Então, é assim, quem vai para a África já compra aquele repelente de mosquito que bota na tomada e mantém embaixo da sua mesa de trabalho. Além disso, tem um ritual. Acordou, passa repelente no corpo inteiro. Isso é um hábito que a gente acostuma. Eu já vivi na África e sei, me acostumei, todo mundo pode se acostumar. Não tem essa de dizer, eu esqueci. Não, é um hábito que se cria, tá? E deixa o ar-condicionado 24 horas, porque o mosquito não gosta de frio. Agora, evita as saídas no amanhecer e no anoitecer. Não é que não existam mosquitos durante o dia, porque mosquito não tem relógio. Agora, a incidência maior deles, eles gostam mais do amanhecer e do anoitecer, tá? Mas durante o dia também existe mosquito. Então, passem o repelente, se previnam de todos os jeitos, porque eu vivi 2 anos na Libéria, que é um lugar que tem malária, e não contraí malária porque fui disciplinada na minha prevenção. Tá? Bom, a outra vacina importante. Sim, tem que lembrar também que todo esquema vacinal deve iniciar pelo menos 15 dias antes da viagem, tá? Que é para o sistema imunológico ser ativado, não é de uma hora para outra. Bom, vacina bivalente contra a Covid-19. Também, sabe, todo mundo já está doutor em Covid, já sabe que é transmitido também pelo mosquito fêmea do Aedes aegypti, mas a mais nova versão da vacina contra a Covid-19 disponível no Sistema Único de Saúde é a Spikevax, que protege contra cepas ômicros do vírus SARS-CoV-2, da subvariante XBB. Essa vacina é a mais atual em utilização no mundo e eficaz pelas variantes em circulação. Vai surgir outra? Vai. Todo ano surgem vacinas novas, porque as cepas vão sofrendo mutações. Mas tem que tomar todo ano, porque a Covid veio para ficar. Ela agora é mais leve, porque já tem um número muito grande de pessoas vacinadas, né? O objetivo, então, é esse, a infecção pelo vírus e, caso seja contraída, diminuir a gravidade da doença e o número de hospitalizações. Ela deve, então, ser aplicada em 1 dose por ano. Quero lembrar que a grande lição aprendida com a pandemia foi realmente a higienização das mãos com água e sabão ou com álcool e gel, que muita gente não fazia.
Lembrar ainda que altos testes são vistos com bons olhos sempre que tiverem um estado gripal forte, né? Aí sempre é bom testar. Bom, muito bem. Contra a dengue. Vamos falar sobre a vacina contra a dengue. O Brasil e mais de 100 países do mundo ainda têm enfrentado muitos casos de dengue, com muitas mortes confirmadas. Esse ano que passou foi o maior número de mortes aqui no Brasil, foi de dengue. A dengue é uma doença infecciosa produzida por um arbovírus e transmitida pela fêmea do mosquito também Aedes aegypti, o mesmo mosquito que pode transmitir a Covid, Zika e chikungunya. A doença é importante e pode ser muito grave. As pessoas podem contrair dengue mais de uma vez, porque existem 4 tipos de vírus que provocam a doença e as infecções subsequentes têm riscos significativa maiores de evoluírem para quadros graves. Então, a pessoa que pega a dengue pela segunda vez pode ter uma chance de evoluir para quadros graves, uma chance maior do que as que pegaram pela primeira vez. Tá? O vírus mais comum é o 2, mas o 3 anda se assanhando. E quem não teve dengue, não, por exemplo, quem teve pelo menos pelo vírus 2, não terá mais pelo vírus 2, mas pode ter pelo 3, pelo 1, pelo 4, então por isso deve se vacinar, tá? Agora, o 2 já não vai ter mais, tá? A vacina Qdenga é uma vacina japonesa que já foi aprovada pela Anvisa. É segura, é eficaz na prevenção da doença. E no Brasil, a Anvisa recomenda, porque testou, mas só está aplicando em pessoas. Na realidade, ela recomenda de 4 a 60 anos, mas só está aplicando em crianças e adolescentes de até 14 anos, porque não tem vacina, por problemas financeiros, não tem vacina suficiente para todo mundo. Agora, idosos que tenham prescrição médica podem tomar nos postos, nos laboratórios privados, né? Na realidade, o maior número de internações por dengue está nos idosos, porque eles já têm comorbidades e com essa doença danada descompensa. Então, a vacina, lembrar que está sendo aplicada nas clínicas particulares para todas as idades, dependendo de receita médica, de indicação médica. Já existe uma comprovação de que a vacina tem ótima proteção por 4 anos, que é o tempo que ela foi feita, quer dizer, de sua existência. Agora, é cara. O custo varia na faixa de R$ 450 por dose, e são 2 doses. A proteção da vacina é para todos, para quem teve e para quem nunca teve. Lembrem sempre disso. Para quem teve a doença e para quem nunca teve. Sintomas, quase todo mundo sabe, mal-estar, sem sintomas gripais, não tem sintomas gripais diferentes da Covid, tontura, vômitos, dores musculares fortes, etc. A última vacina que nós vamos falar, então, é a vacina contra a herpes zoster, que é uma doença viral causada pelo vírus varicela zoster. Geralmente inicia com erupção cutânea, vesicular, como quem já teve catapora sabe, né? É aquele cobreirozinho, só que na zoster é diferente, é um cobreiro extremamente doloroso em uma área específica do corpo, geralmente na bainha de um nervo. As complicações são neuralgia herpética, que é a mais comum, porque ele afeta os nervos, e a dor pode durar meses ou anos. É infernal essa doença. Pode causar infecções secundárias, porque as bolhas rompem e infectam. Podem causar até comprometimento neurológico, como paralisia temporária, encefalite ou meningite, e também podem causar complicações oculares. Bom, a vacina contra a herpes zoster é a Shingrix, indicada para maiores de 50 anos
e tem como efeito colateral apenas uma dor local. Ela é muito cara, ela custa, em média, R$ 800 a dose, e são 2 doses, mas a eficácia dela é 91%. Bom, muito bem. Finalmente, eu espero ter trazido informações importantes para mais esse desafio da vida de vocês. E o meu conselho final é que façam os seus check-ups em lugares com estrutura, com boa estrutura de saúde confiável. Por exemplo, quem vai para a África faz antes de ir para a África, porque viajar doente é a pior das opções, tá? Quando chegarem no exterior, já peguem suas referências de profissionais de saúde, com o pessoal do posto, anota num caderninho para que vocês não sejam pegos de surpresa em caso de emergência. Enfim, lembrem que nós não somos infinitos e que é muito melhor vivermos com qualidade de vida. E isso só depende de vocês. E precisamos ser pais amorosos de nós mesmos. Então, era esse o meu recado. Tenha um ótimo dia. Me desculpe se eu fui cansativa um pouco, mas eram informações que eu não poderia deixar de passar. Tenha um ótimo dia, uma excelente jornada. Sejam muito felizes nos seus postos e tenham muito boa sorte. As perguntas, como já disse, é melhor para não prolongar muito, é melhor que sejam feitas por e-mail, eu vou responder tudo direitinho, tá? E vou deixar aqui, olha, o meu e-mail, eu respondo todas que tiverem, mas não vamos cansar os nossos colegas, que no momento têm também outras atividades laborais, tá bem? Eu agradeço muitíssimo a presença de todos, estarei aqui sempre, meu ombro amigo estará aqui sempre para atender cada um de vocês. Tá bom? Muito, muito, muito obrigado. Deixe também seus comentários, porque eu gosto de receber comentários e até críticas construtivas, porque há sempre uma forma de se fazer melhor, não é? Obrigada, gente. Um grande dia para vocês. Obrigado. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, doutora Sônia. Obrigado. Deixa eu só passar uns recadinhos finais, pessoal. Obrigada, doutora. Obrigadíssimo, doutora. Muito obrigada pelos sua esclarecimentos. palestra. Eu queria só doutora. lembrar o pessoal aqui que, bem, a gente vai ter ainda outras palestras dentro do programa de remoção segura, aqui do setor de promoção de saúde da DSS. Então, vocês vão receber ainda os e-mails com as inscrições para a palestra na semana que vem, nos assuntos de segurança e depois em saúde mental. Eu queria fazer uma pergunta. Que as pessoas removidas para postos D e para postos em zona de conflito estão sendo convocadas também para sessões de orientação individuais, mas todos aqueles que queiram entrar em contato podem mandar um e-mail para a DSS, se quiserem agendar uma ou com a nossa doutora Sônia, ou com o nosso núcleo de apoio psicológico, fiquem à vontade para mandar um e-mail para a gente, tá? dss@itamaraty.gov.br. Agradeço a participação de vocês. Quem queria fazer uma pergunta, tinha levantado a mão. Sim, aqui é o Andreico. Andreico, eu queria fazer uma pergunta. Em relação aos exames, ela disse que pediu exames para nós. Eu não vi esse pedido de exames. Ela pediu exames para algumas pessoas ou foi para todos que são removidos? Na sessão individual foi feito para algumas pessoas, ou que já tinham licenças nos últimos meses e precisavam mais de um check-up, ou para quem está indo para postos D. Tá? Mas se precisar fazer um check-up, quiser marcar uma consulta com a doutora Sônia, é só mandar um e-mail para a gente também. Olha só, então Diogo, tá, eu muito ainda obrigado. estou por aqui porque caiu aqui de repente o eu computador, acho que mas meu eu vídeo também voltei. caiu. Mas olha só, Andreico, é o seguinte, na realidade, nós tivemos uma orientação de pedir exames só para as pessoas que iam, servidores que iam para posto D, de dado.
tá? Porque esses postos, em geral, não têm uma assistência de saúde muito boa. Alguns até têm, mas a maioria não tem. Mas todo mundo que quiser fazer, eu estou aqui à disposição para fazer as prescrições, não tem a menor dúvida, mando por e-mail e depois que vocês fizerem, não tem correria também para realizar os exames. Depois que vocês realizarem os exames, vocês mandem para mim, que eu analiso e a gente conversa virtualmente. Tá bem? Fiquem Ah, então bem à tá, muito vontade, obrigado. que é um prazer para mim, tá? Ok, muito Ok. obrigado. Tá Obrigado. bom. Então, nada. Tá certo. Em Então, breve a tá. gente vai mandar o link também da gravação, vai estar na página do YouTube da DSS, no nosso SharePoint. Então, quem perdeu um pedacinho ou quiser reassistir, aí a gente fica à disposição e nos vemos nas próximas sessões. Ok. Tá bom, gente. Obrigada. Então, olha, tchau mesmo. Agora eu vou. Tchau, beijo para todos. Tchau. Excelente. Obrigadíssima. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau. Nada. Obrigado. Obrigada, Diogo. Parabéns, gente. Parabéns, doutora Sônia. Obrigada. Obrigada, querida. Tchau.